bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos entender um pouco mais da Bíblia de capa a capa. O nosso lema é: pensai nas coisas do alto. E a palavra que iremos abordar hoje é Ordo Salutis, a síntese da salvação. Queridos, não há nenhuma maneira de desfrutarmos de uma vida cristã vitoriosa a menos que entendamos o significado bíblico da justificação, da salvação e da santificação. Porque, queridos, esses três processos é a base de tudo o que aceitamos sobre morar na glória, no reino celestial. Ser declarado justo pelo Senhor é algo que foi iniciado pela graça de Deus. Foi realizada pela morte e ressurreição de Cristo e é recebida por nós através da fé. Jesus viveu uma vida sem pecado, ele obedeceu à lei de Deus perfeitamente. Então, ele se ofereceu na cruz como um sacrifício substituto por nossos pecados. Então, amados, quer entender melhor tudo isso, este assunto? Então, continue ligados, pois este é o nosso assunto de hoje. Antes, eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça a sua inscrição, é bem rapidinho para você se inscrever aí, né? E está também acionando o sininho para receber notificações do canal. Você pode deixar aí o seu joinha e compartilhar esse vídeo e também o link do canal nos seus grupos com familiares e amigos. Todas as sextas-feiras nós temos um tema novo para abordar aqui no canal. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, queridos, a soteriologia, que é o estudo da salvação humana, né? Essa palavra é formada a partir de dois termos gregos, né? Que é sotérios, que significa salvação, e logos, que significa a palavra, né? Ou princípio, ou ensino. Então, soteriologia é o ensino sobre a salvação. Assim, então, né? Se soteriologia é o ensino sobre a salvação, o que nós iremos discorrer agora está dentro desse aspecto aí, ok? A palavra salvação, ela tem sua origem no grego, né? Sotíria, né? Transmitindo a ideia de cura, de redenção, né? De remédio, de resgate. Da tradução do latim, salvare, né, que significa salvar, e também de salus ou salutis, que significa ajuda ou saúde. Salvação é o maior resgate que nos salva da penalidade do pecado cometido. Porém, queridos, muito mais, a salvação, ela também nos salva da própria raiz do pecado, da escravidão na qual o nosso corpo estava a pesar ali. Em Hebreus capítulo 7, versículos de 19 a 25, diz que o Espírito Santo ele veio habitar em mim, trabalhar em mim, levando-me a vencer os pecados antes que ele seja cometido. Eu estou salvo da necessidade de viver no pecado, mesmo sendo pecador. É que o texto traduz para nós. Sendo assim, isso nos leva ao Novo Testamento na Bíblia Sagrada, que usa três termos para descrever a obra salvadora de Deus na vida do crente, daquele que é nascido de novo, daquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esses três termos, né, o qual está dentro do plano de salvação, nós iremos discorrer cada um deles e trabalhar no seu significado e a sua importância. O primeiro termo dentro do aspecto da salvação é a justificação.
Esse é o primeiro aspecto da obra salvadora. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Então, não há nenhuma maneira de desfrutarmos da vida cristã vitoriosa a menos que entendamos o significado bíblico desse primeiro termo, justificação. Em Cristo nos tornamos justos dentro do plano de salvação divino, porque é a base de tudo o que nós acreditamos hoje em termos de salvação. Sermos justos, estarmos justos por causa de Cristo. Ser justificado é ser declarado justo pelo Senhor Jesus. A justificação, ela foi iniciada pela graça de Deus, realizada pela morte e ressurreição de Cristo e recebida por meio da fé. Jesus viveu uma vida sem pecados, ele obedeceu à lei de Deus de forma perfeita. Então, ele se ofereceu na cruz como um sacrifício para substituir a nossa imensa lista de falta para com Deus. Quando nós confiamos em Cristo pela fé em Deus, aí Deus nos declara inocentes, porque Jesus levou sobre nós o nosso pecado e sofreu o castigo que merecíamos. Aí ele nos torna justificados perante Deus. É o que Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Olha o que Paulo diz. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele, de Cristo, fôssemos declarados justos diante de Deus. Agora, já quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, ele diz que precisamos louvar a Deus, porque a justificativa é toda a sua obra e não tem nada a ver com o que fizemos. É devido unicamente à graça de Deus. Em outras palavras, ser justo, ser justificado perante Deus, é através da graça salvadora. E isso não é mérito humano, isso não é esforço humano, mas é uma ação da graça salvífica de Deus. Quando nós vamos para a carta que Paulo escreve à igreja em Roma, no capítulo 3, versículo 23 e 24, lá está escrito assim: pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas ele, Deus, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Agora ficou mais claro para a gente compreender, o fator justificação. O Senhor não vê alguma bondade ou dignidade em nós que garanta a salvação. Então, Jesus, ele entra nesse meio, nessa história, e Deus olha para a gente e vê a Jesus, o que nos justifica perante ele. Não há nada que possamos fazer para nos tornarmos justos, mas a graça, o poder da salvação em Cristo nos justifica perante Deus, que é todo santo. É a única maneira, queridos, de sermos feitos justos. É pela incrível graça, por meio da fé em Jesus Cristo, pela entrega em Jesus Cristo. Justificação, então, é perdão, é limpeza, de toda a minha culpa, da penalidade que eu merecia pelos meus pecados cometidos. Justificação é eu estar debaixo da graça salvadora de Deus, através de uma fé que eu deposito em Cristo Jesus. Dá para entender assim?
que assumiu a culpa pelos meus pecados, né? Jesus, e pagou o preço morrendo em meu lugar. Por quê? Porque aquela cruz seria o meu lugar e não o de Cristo. Eu sou um pecador. Jesus não cometeu pecado algum, mas ele se ofereceu em meu lugar para, através dessa graça salvadora, me colocar justo diante do Pai. Esse é o plano da salvação que nos justifica, que nos torna justos perante Deus. Mas há um segundo termo nesse processo de salvação que se chama santificação. A segunda parte da salvação é essa. Isso também é uma obra de Deus em nosso favor. Quando lemos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo, ele continua a observar dessa forma. Presta atenção no que Paulo escreve. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos em Deus, santificou e nos libertou do pecado. Então, amados, a justificação é uma declaração legal que aconteceu quando recebemos a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando, em termos mais claros, né, no meio da igreja de hoje, aceitamos Jesus, não defendo muito essa síntese não, porque Jesus nos encontrou, quem estávamos perdidos somos nós, e Ele nos encontrou. Nós não buscaríamos Jesus se não fosse pela graça salvífica. Embora a santificação tenha começado ao mesmo tempo, ela é um processo que continua ao longo de nossas vidas, à medida que a justiça de Cristo é realizada, né? E é através de nós, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. O processo da santificação está no exercício prático da fé, através do Espírito Santo e através da leitura, da devoção, da vida prática da palavra de Deus. Nossa posição de justiça nunca pode ser mudada porque a obra de Cristo na cruz não pode ser desfeita, né? Tetelestai, está consumada, está fechada ali, não muda mais, não volta atrás, está consumado o plano da salvação. Somos reconciliados com o Pai, redimidos pelo sangue de Cristo e habitados, sendo morada do Espírito Santo de Deus em nós para sempre. Esse é o plano da salvação. São as verdades fundamentais às quais devemos nos apegar sempre, para que esse pecado que nos ameaça a nos enredar, a culpa queira nos oprimir, o desânimo queira ofuscar nossa alegria em Cristo, né? As dúvidas queiram abafar a nossa fé. Então, a ação de Deus nos liberta desses sintomas aí. São as verdades fundamentais de Deus a quais devemos nos apegar. A carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ali nos diz assim: mesmo em meio à derrota, podemos ter certeza que a boa obra de Deus começou em nós, será completada por Ele também. Então, a obra é completa. Embora é Deus quem nos transforma à imagem do seu Filho, mas nós também desempenhamos um papel nesse processo, certo? Então, nós estamos dentro do projeto de Deus. Apesar de que a graça é um favor imerecido vindo da parte de Deus, no processo da santificação, nós também fazemos parte, né? Então, o resultado dessa justificação, da salvação, é
a santificação. É a transformação da natureza humana para a natureza divina, nos fazendo santos, separados do mundo, conforme registra 2 Pedro 1, versículo 2, também no 1 Pedro capítulo 1, versículos de 15 e 16, também é o que fala o Evangelho de Mateus no capítulo 5, versículo 48. Este é um processo que eu sofro ao longo da minha vida, pois eu, em obediência ao Espírito Santo de Deus, eu me purifico das obras da carne e eu recebo os frutos do Espírito, como está registrado em Gálatas capítulo 5. Claro, queridos, que isso é tudo pela graça de Deus, pela graça que Deus trabalhou em meu coração, chamando-me ao arrependimento, né? Me adotando, é o que nós vamos ver lá na frente. É pela graça e obediência à fé como discípulo, eu sou salvo, sou feito santo, santificado, purificado, pois Ele, meu mestre, me salvou, né? Me torna justo perante Deus. Aí nós chegamos a um terceiro processo, né, no termo do plano da salvação, que é a glorificação. O terceiro e último aspecto da salvação é esse, glorificação. Chegará o dia, amados, que nossa posição justa diante de Deus se tornará uma realidade viva. É o que Paulo relata lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos de 20 a 21, quando ele diz: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorificado como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Olha que texto interessante, vivo e maravilhoso que Paulo escreve aí em Filipenses. No entanto, queridos, por mais tentador que pareça confiar na justificação, ignorar a santificação, e a gente às vezes quer viver como queremos, né? E isso é perigoso, e esse não é o objetivo do processo da salvação. Pelo contrário, nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, como está explicitamente escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então é um processo que precisamos buscar todo dia. Em vez de nos preocuparmos com as circunstâncias da nossa vida, nos preocupemos então com a nossa vida espiritual perante Deus. Podemos ter confiança em sua presença, em sua fidelidade, em responder às nossas orações, assim como Deus prometeu ao salmista no capítulo 32, versículo 8. Ele disse lá no Salmo 32, 8: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Oh glória, olha que palavra, né? Muito forte e direcionada a nós. Mas, queridos, precisamos aprender a ouvir Deus, pois a voz de Deus falará calmamente e claramente aos nossos corações. Ele não grita, mas ele fala, né, com o sussurro do amor dele, através da nossa consciência, da nossa mente, sussurrando como ele fez ao profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 21. Ele diz: este é o caminho, ande nele. Ele sussurrou isso ao profeta. Ele quer que saibamos o que ele diz e tem falado conosco desde o dia da nossa salvação. Primeiro, sua voz nos convenceu claramente do pecado e nos levou ao arrependimento e à salvação. Agora, ele continua a se comunicar conosco para nos levar à obediência, né? Isso é uma entrega em nossa vida diária. Porque lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim:
Confie no Senhor de todo o teu coração, não dependa do seu próprio entendimento, mas busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele mostrará o caminho que deve seguir. Sendo assim, amados, entendemos que a justificação, a salvação, a santificação ou a glorificação andam de mãos dadas. Tá dando para compreender, amados? Salvação é pela fé em Cristo Jesus. Agora, tudo isso acontece por meio do exercício da fé. Salvação é pela fé. E indo para Efésios capítulo 2, versos 8 e 10, nós podemos ler assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem da obra, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. É pela fé. A fé salvífica. Eu sou salvo pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Esse é o único caminho para a salvação. Não é a penitência, não é pagar promessa, não é fazer voto, não é um outro sacrifício humano que eu possa exercer e oferecer para Deus. Não, é pela graça através da fé salvífica na pessoa de Cristo. Tá dando para entender, queridos? Olha o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 3. E toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Em outras palavras, há uma penalidade por ter sido salvo, negligenciando minha salvação enquanto trilho velhos caminhos. É por isso que precisamos ler e compreender atentamente um outro texto que está lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 12 e 13. Diz assim: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. É o que nós falamos anteriormente. Tudo isso é um processo. Até que Jesus chegue, eu preciso exercitar a minha salvação. Há muitas pessoas que dizem: uma vez salvo, salvo para sempre, então eu não preciso mais me preocupar, vou cruzar meus braços e não vou exercer essa salvação. Mas, querido, é um processo. Todo dia eu tenho que viver esse processo da justificação, da santificação, da glorificação. Cada dia eu tenho que viver isso no meu coração, na minha vida prática, honrar a Deus no que eu falo, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu faço. Eu honrar a Deus com a salvação todo dia na minha vida, todo o tempo, sabendo que porque Deus é o que opera em nós tanto querer, isto é graça, e o efetuar, Esta é a graça justamente com a fé ativa, fé para fazer, Deus opera em nós o querer, tanto o querer quanto o efetuar. Isso é graça, e essa graça é ativa. Paulo ainda escreveu em 1 Timóteo 4,16, Romanos 6,12 também está escrito assim. Ele diz: tem cuidado de ti mesmo, a verdade sobre mim mesmo, o pecado que habita em mim. Presta atenção, esteja desperto para a tentação, Cuide de si mesmo, é o que Paulo está tentando explicar. Aí ele continua dizendo: cuida de ti mesmo e da doutrina. O que ele está dizendo aqui? É para a gente conhecer as escrituras, que é onde eu encontro o padrão que eu comparo a minha vida, que eu vou orientar os meus passos, a doutrina da palavra de Deus, a orientação de Deus, o preceito, os mandamentos de Deus. Paulo continua dizendo ali, além de guardar a ti mesmo, guardar da doutrina, aí ele diz: persevera.
Ele está chamando-nos ali para obediência, para fazer o que eu preciso fazer, o que deve ser feito, não permitindo que o pecado reine em meu corpo, não obedecendo às suas concupiscências, o desejo e os prazeres do mundo, mas perseverando na doutrina da vontade de Deus. Aí ele encerra o versículo dizendo: porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Testemunho. O teu testemunho atinge a vida de quem está em tua volta. Agora imagina, se o teu testemunho é uma bênção, abençoará quem estará em tua volta. Mas se for uma vergonha, envergonhará os que estão em tua volta. Mas a pior vergonha que você vai causar é na pessoa de Cristo, que deu aquele sacrifício em teu favor. Então, preste atenção nisso, queridos. Isso deixa claro que há algo que eu mesmo preciso fazer em relação à minha salvação. Não para ser salvo, né? Porque somos salvos, repito, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas para exercer esse processo de salvação. Tá dando para entender? Isso porque fui salvo em maior grau. Eu fui nascido de novo pelo Espírito Santo, conforme capítulo 3, versículo 5 do Evangelho de João. E agora eu tenho que continuar no Espírito, né? Como reforça o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 25. O Espírito me leva a despir das obras da carne, dos feitos do velho homem. Eu tenho pecado contra o qual eu sou impotente, o Espírito me faz vencê-los. Mas isso não significa que eu tenha que cometer pecado, porque o Espírito Santo está ali pronto a me corrigir, a me orientar, a me fortificar. Não, eu tenho que me policiar, pois é Deus quem opera em mim, tanto a vontade quanto fazer. Deixo as obras da carne através do Espírito Santo que opera em mim. Estas são as obras boas que Deus preparou para mim de antemão, né? E nas quais eu devo entrar, eu devo praticar. Obras do Espírito, né? O fruto do Espírito Santo de Deus. Eu não vejo todas as obras de uma vez, mas eu sou fiel em obedecer ao Espírito, porque Ele me mostra mais e mais no processo da salvação, um grau maior, né, da salvação em mim. O Espírito Santo opera em mim, né, realizando essas obras. Como Paulo deixa bem claro na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13. Ele escreveu assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, aí vivereis. Olha o processo da salvação aí. Sou eu quem tenho que resistir às concupiscências, né? Os desejos da carne, quando eles se revelam a mim, as tendências, os prazeres do mundo, as ciladas do diabo. Eu tenho que resistir, né? É eu que tenho que permanecer firme no tempo da tentação. Eu que tenho que vencer o pecado. Não é minha própria força, pois ela não é nada, né, em mim, mas é através do Espírito Santo, a força que ele dá aos nascidos dele. Estas boas obras que devo seguir não são obras da lei, mas foi as obras que Deus preparou para mim, especificamente para mim, as quais eu sou solicitado a fazer pelo mover do Espírito Santo de Deus em mim. Certo? Agora, salvo somos por uma fé ativa e obediente. Eu sou salvo pela fé, mas não é uma fé inanimada, estagnada, que Jesus fez tudo em meu lugar e que não há mais nada para eu fazer, né? Tudo foi feito na cruz, pronto, não precisa fazer mais nada. Não é essa fé que a Bíblia nos exorta. É uma fé ativa, obediente, né? Uma fé que está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículos de 8 a 14. Eu posso me despir das obras da carne e me vestir dos frutos do Espírito. Eu não sou obrigado a pecar na carne.
né? Eu não tenho que cometer esse pecado. Agora, se lermos Atos capítulo 5, versículo 32, olha o que está escrito ali. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então presta atenção, se eu continuasse a fazer as obras da carne, eu não seria livre. Eu não estava sendo movido pelo Espírito Santo, mas pela carne, pelo prazer carnal. Como posso dizer que estou salvo do pecado se continuar cometendo pecado? Porque eu estou coberto pela justiça de Jesus. Aí não tem lógica. Como pode eu estar coberto da glória de Jesus e continuar pecando? Como pode o Espírito Santo estar em mim, me orientando, me policiando, e eu viver na vida de pecado? Não tem lógica, né? Ou você é nascido de novo, restaurado, movido pelo Espírito, ou você é movido pela carne ou pelo mundo, né? Agora, se lermos Gálatas capítulo 6, versículo 8, observe o que Paulo disse ali. Gálatas 6, 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Pronto, aqui deu para esclarecer bem melhor o que estamos tratando aqui. É Deus quem trabalha em mim. É sua graça me atraindo aos caminhos da justiça. É o Espírito Santo me impulsionando à presença da luz divina. Não tem como eu me direcionar movido pelo Espírito a Deus e continuar na prática do velho homem. Então eu não posso me gabar de ter feito também qualquer coisa. Sem esse dom da graça de Deus, eu seria impotente contra o pecado por causa da minha natureza miserável pecadora, né? Estávamos mortos em delitos e pecados. Pode um morto ter ação? Só teria ação pela vida, o mover do Espírito Santo nele. Portanto, toda a glória vai para Deus. É por isso que vamos louvá-lo eternamente. Como diz Apocalipse 7, versículo 12. Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. É o que está registrado em Apocalipse 7:12. Se formos para Apocalipse 22, versículo 14, está escrito assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas. Queridos, uma terceira etapa, né, nesse processo aí da salvação, além da justificação, né, salvação, glorificação, né, a fé e as três facetas da salvação. Podemos observar ainda que toda vez que os teólogos eles falam da salvação, eles usam três tempos do verbo no original grego, né, passado, presente e futuro. Aí se nós formos colocar em linhas retas, passado, a justificação, eu fui salvo, é o que Cristo fez por nós. Aí podemos nos basear em Tito, capítulo 3, versículo 5. Aí tem o segundo verbo que é presente, aí já falando da santificação. Sou salvo. É o que Cristo está fazendo em nós, conforme 1 Coríntios 1,18. E o terceiro verbo é futuro. Aí é glorificação. Serei salvo. É o que Cristo fará por nós, baseado no que Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 9. Então, os três tempos do verbo no original grego: passado, justificação, fui salvo; presente, santificação, sou salvo; futuro, glorificação, serei salvo. Agora vamos apresentar uma síntese, né? Um cortejo das três facetas da salvação. Justificação é a salvação dos nossos pecados passados. Santificação é a salvação dos nossos pecados presentes. Glorificação, seremos salvos de um mundo de pecado.
Justificação limpa o registro de nossa vida. Santificação conserva os registros limpos. E a glorificação não há mais lembranças desse registro. Justificação liberta-nos da penalidade ou da culpa do pecado. Santificação liberta-nos do poder do pecado. E glorificação liberta-nos da presença do pecado. Justificação, entregamos-nos a Cristo. Santificação, seguimos o caminho de Cristo. E glorificação, estaremos com Cristo. Então, queridos, tenhamos certeza da justificação. Em Cristo fomos totalmente libertos da culpa do pecado. Sejamos pacientes em nossa santificação. A cada dia estamos sendo libertos cada vez mais do poder do pecado. E aguardemos esperançosamente por nossa glorificação. Ela está por vir. Um dia seremos finalmente libertos da presença do pecado. Certo? Deu para compreender? Então, é a Ordo Salutis, ou a ordem da salvação. Tudo que nós discorremos. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Louvando cativo todo pensamento à palavra de Deus. Ordo Salutis é o entendimento padrão reformado de como Deus aplica essa redenção em seu povo. Quando se diz que a pessoa particular foi ou é salva, esse é o termo que é frequentemente usado sem a profundidade da Escritura ou sem uma apreciação da graça de Deus. Aí se usa esse termo, Ordo Salutis, que significa a ordem da salvação. E a ordem da salvação na igreja reformada, ela tem as seguintes etapas. Primeiro, chamado do Evangelho. O Pai determinou que o caminho normativo da salvação deveria ser através da sua palavra. A Bíblia coloca uma ênfase muito grande sobre a leitura e pregação desta palavra, assim como sobre a transmissão desse evangelho a todas as pessoas. Então, Ordo Salutis começa com dentro dessa ordem da salvação, um chamado ao evangelho. Um segundo ponto da ordem da salvação é a regeneração. A regeneração é o chamado geral do evangelho e é feito de forma eficaz quando o Espírito faz com que a palavra de Deus seja entendida, apreciada, crida no coração do indivíduo. Então, por causa da natureza caída e pecaminosa que nós temos, aí existe uma inimizade entre nós e Deus. E isso atrapalha a veracidade do entendimento da palavra de Deus em nós. Aí entra o processo da regeneração, Nos faz compreender a vontade de Deus através da palavra. Deus envia seu Espírito aos seus eleitos para mudar esta rebelião espiritual, regenerando, renovando, transformando a condição interna de depravado para uma de amor por Cristo. Aí vem um terceiro ponto dentro da ordem da salvação, que é a conversão. O coração regenerado que ouve o evangelho é confrontado com a culpa da sua condição pecaminosa e a certeza de um justo julgamento virá sobre ele. Então, a conversão faz com que essa batalha espiritual comece a ser travada. Desesperando-se por causa de seu estado, aí o ser humano vê uma única esperança de escape através de quem? Da pessoa de Cristo. E tanto confia na promessa da salvação, como também ele se arrepende dos seus pecados. Esse processo chamamos de conversão. A palavra conversão significa mudar, mudança, mudar de foco, mudar de rumo, mudar de direção. Pela fé, ele reconhece a si mesmo como um pecador necessitado da graça e implora a Deus por seu poder,
pelo seu amor para salvá-lo. Ele odeia a pecaminosidade em sua volta e busca a fonte de justiça e bondade, em obediência a Deus. Aqueles que se arrependem e creem, aí estão dentro do processo dos convertidos, de seguidores, de Jesus Cristo. Não servem mais a Satanás, mas mudaram de rumo para a luz, seguidores de Deus. Aí entra num quarto processo da ordem da salvação, que é a justificação. A promessa no Evangelho é que aqueles que confiam no Senhor serão salvos, e isso nós já falamos, bem explicadinho anteriormente. Aí vem um quinto processo na ordem da salvação, que é a adoção. A graça de Deus converte pecadores, servos de Satanás, para servos de Cristo. Todavia, Deus promete mais do que isso. Ele manifesta seu amor paternal para com os pecadores perdidos, dando então a direção para a luz, adotando-os como seus próprios filhos através da adoção. Ele lhes dá todos os direitos, privilégios e proteção, como pertencendo à sua família, como usando e tendo seu nome. Eles se tornam filhos, porém filhos adotivos do Pai, irmãos e irmãs, co-herdeiros com Cristo. Podemos ver isso melhor se a gente for ler e estudar o livro dos Salmos, capítulo 103, o Evangelho de João, capítulo 1, Romanos, capítulo 8, Gálatas, capítulo 4 e Efésios, no 1º capítulo. Se a gente ler esses textos aí, a gente vai entender melhor essa questão de adoção, Somos adotados, por Deus e co-herdeiros com Cristo dessa glória. Aí chega-se num sexto período da ordem da salvação, que é a santificação. Também, como já falamos, a santificação é obra purificadora do Espírito Santo no nosso andar ou no andar diário do crente. Embora ninguém possa se tornar perfeito nessa vida, embora essa santificação pode ser uma obra muito longa e demorada, os eleitos são fortalecidos eficazmente para que eles perseverem nesse processo da santificação. E por fim, chega ao sétimo dentro da ordem da salvação, que é a glorificação. Quando um crente fiel morre, sua alma vai para a presença de Deus, enquanto ele espera pela ressurreição e redenção do seu corpo físico. E ali ele é confortado a contemplar a glória de Deus. A realização final da salvação acontecerá quando Cristo retornar, reunir seu povo e glorificá-lo junto a ele, Então, quando a Nova Jerusalém foi estabelecida, que é comumente uma referência ao céu, a Bíblia promete que a maldição do pecado não mais vai existir e que os eleitos habitarão no céu com o Senhor eternamente em perfeita paz, amor e alegria. Pois bem, queridos, essa é a Ordo Salutis, a ordem da salvação dentro dos processos de santificação, de justificação, santificação e glorificação. Que Deus nos abençoe nesse processo, nos fortifique até a vinda gloriosa de Cristo Salvador, Que Deus te abençoe e que você possa ter entendido um pouco mais, do plano da salvação divina. Fiquem na paz, eu te espero aqui no canal no nosso próximo encontro. Então, até lá e que Deus te abençoe. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.